Hare Krishna, a turma do Facebook que entrou agora, né? Um prazer estar com todos, tanto do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, como através de todos os amigos do Facebook. E hoje nós estamos comemorando um festival de domingo, o típico festival de domingo, fundado por Prabhupada, porém na versão virtual para a grande maioria e na versão presencial para os pouquinhos que puderam entrar com um número limitado, mantendo distanciamento e máscaras e tudo mais, diretamente no nosso centro localizado em São Paulo. Então é um prazer estar com vocês. Esse festival inclui uma palestra, e a palestra é do Bhagavad Gita como ele é, apresentado em tradução e comentários por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é o nosso grande mestre do movimento Hare Krishna e o Acharya que fundou esse movimento, trazendo da tradição védica indiana para o Ocidente. Então, vamos começar com a leitura do verso de hoje. O verso de hoje é do capítulo 6 e é o verso 44. Antes disso, deixem-me oferecer reverências à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que falou a Bhagavad Gita para Arjuna, para o nosso benefício. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Eu vou ler então o verso de hoje do sânscrito e então, palavra por palavra, então significado de Srila Prabhupada. Purvabhyasena tenaiva riyate hyavashopisa jigyasurapi yogasya sabda brahma tivartate. As palavras têm os seguintes significados. Purva, anterior. Abhyasena, pela prática. Tena, por esta. Eva, de certo. Riyate, é atraído. Ri, com certeza. Avasha, automaticamente. Api, também. Saha, ele. Jigyasur, desejando saber. Api, mesmo. Yogasya, sobre yoga. Shabda Brahma, princípios ritualísticos das escrituras. Ativartate, transcende. Agora a tradução corrida do texto todo. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente sente-se atraído aos princípios iógicos, mesmo sem procurá-los. Esse transcendentalista inquisitivo sempre fica acima dos princípios ritualísticos das Escrituras. Agora vamos ao significado que Prabhupada escreveu para esse verso, pensando em todos nós. Sim, porque quando Prabhupada traduziu e comentou esse livro, ele sabia que ia usar o livro como fonte de conhecimento para pessoas despreparadas de acordo com a cultura
védica, de acordo com a literatura védica. Então, ele escreveu pensando em pessoas como nós, que se aproximariam do movimento e precisariam obter este conhecimento. Então, olhem o que ele diz. Os yogis avançados não sentem muita atração pelos rituais das escrituras, mas são automaticamente atraídos aos princípios da yoga, que podem elevá-los à completa consciência de Krishna, a perfeição máxima da yoga. O Srimad Bhagavatam explica da seguinte maneira esse desinteresse que os transcendentalistas adiantados sentem pelos rituais védicos. Ahobata swapachot togaryam yadivagre vartate namatubhyam te pustapaste juhuvu sasnurarya brahmanuchur namagrinanti yete. Ó meu Senhor, as pessoas que cantam os santos nomes de vossa onipotência são muitíssimo adiantadas na vida espiritual, mesmo que tenham nascido em famílias de comedores de cães. Essas pessoas, sem dúvida, executaram todas as espécies de austeridades e sacrifícios, banharam-se em todos os lugares sagrados e concluíram todos os estudos das Escrituras. Um exemplo famoso que confirma isso foi apresentado pelo Senhor Chaitanya, que aceitou Thakur Haridas como um de seus discípulos mais importantes. Embora tivesse nascido em família muçulmana, Thakur Haridas foi elevado ao posto de Namacharya pelo Senhor Chaitanya, devido ao fato de que ele seguia rigidamente o seguinte princípio: cantar todos os dias 300.000 nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E porque cantava constantemente o santo nome do Senhor, compreende-se que em sua vida anterior ele deve ter se submetido a todos os métodos ritualísticos dos Vedas, conhecidos como Shabda Brahma. A não ser que se esteja purificado, não é possível adotar os princípios da consciência de Krishna ou se ocupar no canto do santo nome do Senhor, Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Pelo texto que lemos, a tradução do verso, dá para perceber que é um verso em transição. Ele se refere a alguém que em sua vida anterior teve experiência com o cultivo da consciência divina e que, por alguma razão, não teve êxito completo. Então teve que nascer outra vez nesse mundo. E o que é que o verso diz? Que em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente sente-se atraído aos princípios iógicos, mesmo sem procurá-los. Então, essa pessoa que Krishna está explicando aqui sobre a grande ventura de ter encontrado com as atividades do yoga em sua vida atual, né? E essa pessoa é o yogi mal sucedido
que Arjuna pergunta que destino teria, pergunta a Krishna, que destino teria esse yogi mal sucedido? Então Krishna explica que depende. Tem duas classificações de yogi mal sucedido. Uma é aquele yogi que praticou por pouco tempo. E a outra é aquele yogi que praticou a consciência divina, praticou o processo de yoga por muito tempo. Para aquele que praticou por pouco tempo, o que acontece é que ele segue para os planetas celestiais. Os planetas celestiais são o nível um nível planetário onde pessoas muito piedosas alcançam através de grandes austeridades feitas aqui na Terra, e lá eles vivem uma vida muito longa, com plena tranquilidade e sem grandes ansiedades. Na verdade, sem ansiedades, com muito prazer. Porém, apesar de ter longa vida, a pessoa que nasce em planetas celestiais e desfruta de grandes facilidades para a sua sobrevivência, para amar e ser amado, e para ser respeitado e prestigiado diante das suas comunidades, essa pessoa precisa ter praticado o sistema de yoga aqui por algum tempo. Então ele chega lá, porém lá não é um local definitivo. Então, em algum momento, quando a sua vida findar, ele tem que retornar a este mundo. Só que ele não retorna assim como uma pessoa desprovida de todo o mérito. Não. Ele chega a esse mundo e vai nascer em famílias de transcendentalistas. Aí sim, ele vai nascer em famílias de transcendentalistas, onde ele pode cultivar os princípios do yoga e, naturalmente, se sentir atraído. O outro tipo, a outra classificação de yogis, é o yogi que pratica por muito tempo. Esse yogi que pratica por muito tempo, e eu acredito que os frequentadores assíduos do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga em São Paulo já tenham ouvido, porque eu sei que as aulas do Bhagavad Gita estão sendo dadas sequencialmente. Então, esse yogi que praticou por muito tempo aparece diretamente neste mundo, não vai para os planetas celestiais para, digamos assim, perder tempo desfrutando. Ele vem para este mundo com o mérito de se sentir atraído pelos princípios do yoga quando nascer aqui. Então, mesmo sem procurar, ele se sente atraído. E dos comentadores do Bhagavad Gita, os mais comuns comentadores do Bhagavad Gita, como Bhaktivinoda Thakura, Baladeva Vidyabhushana, Vishwanatha Chakravarti, desses comentadores, todos eles falam muito pouco sobre esse verso, apenas dizem e confirmam da oportunidade de nascer atraído pelo princípio da yoga e não se sentir atraído pelo processo ritualístico oferecido pela literatura védica, pelo processo de autorrealização védico.
é a última linha desse verso, que vai dizer Shabda Brahma Tivartate. Ele não se sente assim atraído por esses princípios ritualísticos. Os princípios ritualísticos são próprios da seção Karmakanda dos Vedas. A seção Karmakanda dos Vedas melhora muito a qualidade de vida humana daqueles que estudam e que praticam as recomendações ali prescritas. Porém, sob o ponto de vista do objetivo último da vida humana, a seção Karmakanda dos Vedas não satisfaz essa exigência. A seção Karmakanda dos Vedas ajuda a pessoa a compreender a relação da sua vida com a vida dos outros seres vivos, a relação de sua vida com de seus companheiros seres humanos, a relação de responsabilidade entre ação e reação, que se uma pessoa pratica uma ação que não é piedosa, ou seja, que seja ímpia, ela terá que sofrer as reações dessa atividade impiedosa. E, da mesma forma, se ela pratica uma atividade piedosa, ela vai se beneficiar das reações dessas atividades piedosas. Então, a seção Karmakanda trabalha com um senso de responsabilidade, mas não dá o resultado último. Dá, sim, o resultado para aqueles que desejam ser promovidos a planetas superiores, os planetas celestiais. O céu, né? O céu como é compreendido de acordo com a literatura védica. Esse céu é constituído por muitos planetas que oferecem vida longa, nascimentos garantidos, saúde, inteligência, grandes talentos, virtudes de toda a natureza, bom caráter. Então, isso existe nos planetas celestiais e a pessoa vai para lá por praticar aqui atividades que são oferecidas na seção Karmakanda dos Vedas. Mas é preciso continuar pesquisando o Shabda Brahma para obter o conhecimento mais fundamental para a autorrealização definitiva. E esse conhecimento é coroado com a oferta de Bhakti Yoga, que está mais adiantado em literaturas mais adiantadas das divisões das literaturas védicas. É de uma seção já chamada de Upasana Kanda, enquanto a seção primeira é Karma Kanda. Isso é bem interessante e é importante que a gente compreenda, porque quando a gente se interessa pelo processo de autorrealização, naturalmente a gente quer se livrar das aflições, quer melhorar a qualidade de vida, quer melhorar a alimentação. E tudo isso é muito bom, benéfico, favorável. Mas tem um significado por trás de tudo isso que pode dar ao praticante a libertação total e completa de repetidos nascimentos e mortes dentro de toda a existência material, incluindo os planetas celestiais. É por isso que aqui, neste verso, que é resposta de Krishna para a pergunta de Arjuna, apresentada nos versos anteriores, creio que, vamos ver aqui, 37 e 38. 37 e 38. Ele pergunta: ó Krishna, qual o destino do transcendentalista malogrado
que no começo adota com fé o processo de autorrealização, mas que mais tarde desiste devido à mentalidade mundana e desse modo acaba não alcançando a perfeição no misticismo. E continua no verso seguinte: ó Krishna de braços poderosos, será que semelhante homem que se afasta do caminho da transcendência não estraga seu sucesso espiritual e material e sucumbe como uma nuvem destroçada sem nenhuma posição em esfera alguma? É um bom grau de drama, né? Colocado por Arjuna diante de Krishna. Porque imagine o que é uma pessoa se esforçar aqui, fazer austeridades, penitências, sacrifícios, etc., e não obter o resultado último. Então Arjuna pergunta isso e Krishna responde então, chegando a completar sua resposta com o verso de hoje, dizendo que aqueles que praticam por muito tempo e que são avançados, nascem dentro deste planeta Terra, motivados, inspirados pelos princípios do yoga e rapidamente se sentem atraídos, ainda que não procurem. Agora, vejam o significado de Prabhupada. No significado, Prabhupada explica logo que os yogis avançados não sentem muita atração pelos rituais das escrituras, mas que são automaticamente atraídos aos princípios do yoga. Então, eles deixam a substância, a oferta lúdica, a oferta prática, em função da essência, dos princípios fundamentais do yoga. A palavra yoga significa união. Ela promove a união com Krishna. Então, os yogis avançados, eles vão nessa direção, na direção da essência, do princípio, o princípio da união com Krishna. O que é que definitivamente vai me unir ao Supremo? Então, essa é a grande questão. Então, Prabhupada, seguindo os acharyas comentadores desse verso que eu citei, Prabhupada também vai se focar na grande oportunidade que a teoria da reencarnação explica que a alma espiritual condicionada tem para poder transmigrar dentro de muitas espécies e em especial, na espécie humana, para a autorrealização completa, total e final. Então, Prabhupada vai nessa mesma linha. E aí ele cita o Bhagavatam. Ele cita o terceiro canto do Bhagavatam. Eu li aqui, quando li o verso, quando eu li o significado. Eu li o que Prabhupada fundamentou e ele diz: ó meu Senhor, as pessoas que cantam os santos nomes de vossa onipotência são muitíssimo adiantadas na vida espiritual, mesmo que tenham nascido em famílias de comedores de cães. Então, Prabhupada cita o Bhagavatam no ponto em que Devahuti, a mãe de Kapila Deva, se dirige a Kapila, completamente satisfeita com as instruções que ele havia ofertado a ela para sua autorrealização. Ela estava passando um momento de dificuldade, de transição na vida. O seu esposo, Kardama Muni, havia seguido o caminho da renúncia. Um tipo de separação dentro do matrimônio, mas não por razões de busca da felicidade material, mas em função da autorrealização espiritual. Então ele foi no caminho da autorrealização, renunciando a tudo no mundo material. O filho criado, já adulto, então ela se dirige a seu filho e pergunta: e o que eu faço agora?
Toda a minha vida eu me dediquei a isso, ao serviço à família. E agora? Então Kapila, que conhecia, disse para ela, mas, apesar de ter se dedicado assim, a sua característica individual é de uma pessoa avançada espiritualmente. Você é uma mulher sadhvi. Você se atrai por essas atividades. Não foi à toa que você viveu tanto tempo em torno de atividades relacionadas com autorrealização espiritual. Então, agora é hora de procurar sua turma. Procure os grandes sadhus, aquelas pessoas iluminadas que têm a mesma atração que você. Procure essas pessoas e escute deles a respeito da consciência divina, a respeito da autorrealização espiritual. Devahuti escutou tudo, fez várias perguntas e agora ela está concluindo o seu diálogo com seu filho, Kapila Deva, e está demonstrando para ele o seu contentamento em reconhecer nele uma pessoa divina, inteiramente iluminada, e por reconhecer isso, ela se dirige a ele dizendo que o cantar dos santos nomes, se alguém se atrai por cantar os santos nomes, é porque já praticou todos os outros tipos de processos de yoga. É bem interessante isso. Aqui, para os devotos que praticam Bhakti Yoga, tem um desafio, uma armadilha. Porque a armadilha da soberba, a armadilha do orgulho, não é? Claro, está dizendo que quem canta é que já passou por todos os outros processos e que os outros processos estão em níveis inferiores de importância e que o processo mais importante, que dá o resultado mais elevado, é o processo de Bhakti. Então, a armadilha consiste em que o leitor que pratica Bhakti Yoga pode pensar, esse cara sou eu. Pensar, essa pessoa que canta e que já passou por tudo isso sou eu. E ele esquece, então, a sua origem dentro desse mundo, origem tão perigosa, origem condicionada, a libertação que ele teve, as oportunidades que ele está tendo, fica arrogante, sofrido de soberba e corre o grande risco de, dentro desta armadilha, se perder. Mas nós devemos estar atentos quanto a isso. Se nós lemos com muito cuidado, vamos ver que o Bhakta, o praticante de Bhakti, é instruído por Chaitanya Mahaprabhu, que também foi citado por Prabhupada, por Chaitanya Mahaprabhu, a considerar-se mais humilde que a palha na rua, mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de prestígio pessoal, de todo sentido de merecimento, e sempre pronto para oferecer respeito aos outros. Então, nessa situação, a pessoa realmente tem toda a chance, garantia de cantar Hare Krishna constantemente. Diz Chaitanya Mahaprabhu, a mesma pessoa citada aqui por Prabhupada, dizendo que o exemplo mais famoso de alguém que tenha aceito a consciência de Krishna, ainda que vindo de famílias de comedores de cães, é o exemplo de Chaitanya aceitando Haridas Thakur, que vinha de uma família sem compromissos com a não violência alimentar, etc.
Então, Thakur Haridasa, como o Prabhupada aqui apresenta, Thakur Haridasa foi um dos principais discípulos de Chaitanya. E porque ele tinha o voto de cantar Hare Krishna, de cantar os nomes de Krishna de maneira muito extensiva, numericamente falando, e em qualidade, então ele foi condecorado como o Namacharya, ou seja, o mestre dos nomes, o mestre do cantar dos santos nomes, Namacharya Haridasa Thakur. Então ele foi condecorado com esse título pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu. Então, assim, quem está nesse nível de experiência, na experiência de Bhakti, definitivamente perde o gosto pelas conquistas mundanas relacionadas com o prestígio material, relacionadas com conquistar riqueza, beleza, fama, todo tipo de proveito material que é tão cobiçado para as pessoas que vivem neste mundo. Eles não se sentem atraídos pelas literaturas que descrevem essas conquistas como meta. Nem as conquistas também que vêm do conhecimento especulativo, do conhecimento transcendental, que revela a verdade absoluta, porém não revela o serviço a essa verdade absoluta. Pelo conhecimento, que é somente causa ou objeto de conquista de poder, de conquista numérica ou quantitativa do intelectual, do pesquisador. Então, nem aqueles que estão muito atraídos pela felicidade grosseira do gozo dos sentidos, com melhoria de todas os detalhes da felicidade material, nem aqueles que são especuladores do conhecimento transcendental e buscam se libertar deste mundo para unir-se na energia impessoal do Senhor e assim se beneficiar de se livrar da parte ruim de viver neste mundo, que são os inúmeros sofrimentos, os inúmeros nascimentos repetidos, doença, velhice e morte. Então, o Bhakta, ele não se atrai nem por uma coisa nem por outra. Ele vai se atrair pelo serviço à Suprema Personalidade de Deus. Ele quer conhecer a natureza da personalidade de Deus. Ele quer saber quais são seus nomes para poder se dirigir a Ele em oração, em meditação, em alegria, exuberância, cantando os santos nomes. Ele quer se dedicar à prática do serviço devocional para agradar o Senhor, para que o Senhor diga: quem é esse engraçadinho que está cantando meus nomes? Ele é até interessante, ele canta bem, parece que ele tem devoção. O Bhakta tem esse interesse de ver a Suprema Personalidade de Deus lançar o seu olhar misericordioso para ele, porque através desse olhar misericordioso do Senhor para com ele, ele perderá mais e mais toda a expectativa de felicidade mundana, felicidade material, e se dedicará exclusivamente à conquista da relação amorosa com a pessoa suprema e a posição inadulterada de servo eterno da Suprema Personalidade de Deus. Esta é a ideia da prática de Bhakti. Agora,
deixem-me falar um pouco do contexto desse capítulo dentro da Bhagavad Gita para fechar a nossa conversa de hoje. Esse capítulo encerra a primeira Satka do Bhagavad Gita. São 3. Satka significa divisão sêxtupla. Então, os primeiros 6 capítulos tratam do tema karma, que são as atividades fruitivas, e explica principalmente que todos devem atuar dentro deste mundo, porém desapegadamente. Neste último capítulo, há uma transição, porque é apresentado a metodologia pela qual uma pessoa pode praticar o desapego de maneira definitiva, com toda a atenção, sabendo que através de Dhyana Yoga, como é o título do capítulo, através de Dhyana Yoga, uma pessoa pode se desenvolver sem perda e que ela deve se esforçar no seu ritmo para se desenvolver. E este capítulo revela a posição mais elevada entre todos os yogis que praticam a união com a pessoa suprema. Eu vou ler para vocês, é o último verso. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro dele, mesmo, dentro de si mesmo, né? E presta serviço devocional a ele, Krishna, é então o mais intimamente unido em yoga com Krishna. E é o mais elevado de todos. E Krishna fecha o verso e o capítulo, encerrando o tema karma, dizendo: esta é a minha opinião. É bem interessante. É bem interessante. Então, a partir do 7º capítulo e até o 12, vai se discutir o tema Bhakti. Então, yoga aqui é apresentado como a prática que uma pessoa em karma, através das atividades de karma, que inclui as atividades fruitivas, pode se desapegar do fruto do seu trabalho, do resultado de seu trabalho, e se preparar para contemplar a ideia de servir a Krishna na posição de um servo amoroso. Tudo bem? Fico por aqui. Se tiver alguma pergunta, se couber dentro da palestra virtual de hoje, estou aqui às ordens, esperando algum sinal aí dos ares, de onde venha. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Govinda Gopal. Muito obrigado pela sua aula, muito boa. Eu tenho uma pergunta, eu vou tentar elaborar aqui. Se esse yogi que Devahuti descreve nesse verso citado por Prabhupada no significado, se ele se encaixa entre se é um desses yogis que Krishna cita, que Arjuna, né, pergunta na Bhagavad Gita, se é aquele que pratica por um curto período de tempo, ou se pode ser aquele que praticou depois de um longo período de tempo, né? Se esse yogi, ele pode ser um desses dois, essa é a minha pergunta. Esse yogi já é aquele que, sendo um ou outro, o que praticou por pouco tempo ou praticou por muito tempo, já nasceu, já se atraiu pelo princípio da yoga e já se dedicou e está aí agora firme, forte, fixo. Entendi. É isso que está descrito aí. E se Haridas Thakura, Maharaj, ele pode se encaixar em um desses... enfim, no caso, isso já respondeu, né? Haridas Thakura seria essa pessoa, né? Haridas Thakura é um eterno associado do Senhor Chaitanya. E ele veio nessa condição para dar o exemplo que Chaitanya precisava para estabelecer o movimento de Sankirtan por todo o mundo,
por 10.000 anos. E ele é um exemplo para nós, que somos pessoas com, de certa forma, um passado comprometedor em termos de violência, em termos de princípios que regulam o yoga, né? Pureza, austeridade, compaixão, honestidade. Então, ele é o exemplo que nós podemos tomar para seguir adiante neste processo, sabendo bem que o cantar dos santos nomes pode nos levar à perfeição, como levou a Haridas Thakur. Ok, Maharaj, muito obrigado. Disponha, Prabhu. Tem uma pergunta de Valéria Pimentel. Ela pergunta o seguinte, não sei de onde mas ela diz assim, esse primeiro yogi pode renascer no mesmo planeta mais avançado, onde findou a sua vida? Ela continua. Se retorna a esse planeta, onde estamos e não continua de lá o seu processo, então é a Terra uma espécie de receptáculo de almas em transição advindas de todos os outros planetas desse universo? Sim. Eu acho que Valéria Pimentel é de Recife. E ela usou esse nome aí, eu vou respeitar. Agora, esse yogi que alcança os planetas celestiais pode eventualmente partir para o destino último, mas, em geral, não é uma prática dos habitantes dos planetas celestiais irem diretamente para o mundo espiritual, além do céu. Eles geralmente necessitam voltar para planetas intermediários, como a Terra. E a Terra, então, corresponde, sim, ao que você diz ser um lugar, até por ser chamado de planeta intermediário, que oferece todo tipo de oportunidade para as almas se desenvolverem. Hare Krishna. Agora tem outra pergunta de Elenilson Soares. Eu não conheço. Acho que esse é Kurunanda. Também de Recife. Gurudeva, qual é o sentimento e ações que um devoto desenvolve quando se está em Upasana Kanda? Qual que? Repete, por favor. Desculpa, eu pulei. Qual o sentimento e ações que um devoto desenvolve quando se está em Upasana Kanda? A sessão Upasana Kanda também é chamada de Bhakti Kanda. Ela é a menor dentro da literatura védica. Tem menos livros quantitativamente falando. E trata do tema mais essencial e fundamental, que é o serviço à pessoa suprema, que revelar a identidade pessoal da pessoa suprema. Então, a pessoa que estuda a sessão Upasana Kanda desenvolve atividades de serviço devocional, porque é o que trata essa sessão. Desenvolve atividades de serviço devocional. Então, as ações que ele faz são ações de serviço devocional a Krishna. Seus pensamentos são voltados para Krishna, para a satisfação de Krishna. Ok. Posso mais uma, Maharaj? Sim? Mais. Regina Coelho, essa é a Regina aqui de São Paulo. Ela pergunta, boa tarde, minhas reverências. Nos planetas, ela colocou não, mas eu acho que é nos planetas celestiais, as almas praticam Bhakti Yoga, preparando-se para o retorno a este planeta intermediário? Não necessariamente. Acho que a pronúncia do nome dela é Regina Selle. Mas escreve assim. Não necessariamente.
no mundo, nos planetas celestiais, eles têm total liberdade, mas eles estão muito interessados em desfrutar a vida, assim, de maneira piedosa. A piedade é a característica, mas ali é um bom exemplo para a gente ver que o modo da bondade, a piedade, as atividades benéficas em torno da felicidade não são necessariamente espirituais. É importante reconhecer isso. Pode ser que, eventualmente, alguém tenha essa informação estando lá e siga adiante. Mas, em geral, quem vai para lá vai porque está motivado a desfrutar das benesses que são prometidas na seção Karma Kanda dos Vedas. Okay. Tem mais uma do Laércio Klassman. Ele pergunta se Haridas Thakura é uma encarnação de Indra. Eu conheço como encarnação de Brahma. Ok. Tem mais alguma? Só isso, né? Tem alguns comentários. A Vânia Figueiredo, eu acho que é a devota de Belo Horizonte, né? Eu adoro quando contextualiza o verso dentro do fluxo filosófico da Bhagavad Gita, porque é a construção de um raciocínio. Então, todo verso faz parte dessa linha de raciocínio. Eu adoro isso, sério. Obrigado, Maharaj. Saudade de estudar o Bhagavad Gita sistematicamente lá no seminário com o senhor. Propaganda. Liu Pinheiro também, que ela é da Bahia, mas ela reside agora na Bolívia, né? Ela é muito assídua em todas as lives, Marachana Muka, aqui e outras, né? Ela diz assim: muito obrigada mais uma vez, Maharaj Navantri, por toda a bondade e conhecimento que o Senhor nos oferece. Hare Krishna. Como é o nome dela? Liu Pinheiro. Obrigado também. Maharaj, tem muitos comentários aqui, mas eu não vou estender. Tem muitos, tá bom? Mas muito obrigado. Muito obrigado, Maharaj. A gente agradece. Obrigado a vocês. Vamos permanecer seguindo os protocolos necessários para não corrermos risco de nos contaminar com essa doença tão séria que nos levou vários devotos e devotas e nos trouxe tanta dor e perda para o movimento de Prabhupada. Hare Krishna. Pergunta do Django Segovia. Hare Krishna, Gurudeva, por favor, aceite minhas humildes reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Senhor, minha pergunta é, isto que está acontecendo agora é ainda Chaitanya Lila? E se é, será que nossa fortuna como yogis será aparecer aqui apenas para ajudar o movimento? Esperamos que sim. Definitivamente, o movimento apresentado por Prabhupada é parte do plano original de Chaitanya Mahaprabhu. Definitivamente sim, Diogo. Mas a nossa fortuna realmente é poder servir esse movimento sob a orientação de Prabhupada. E espero que esse seja um grande mérito para nós como bhaktas, como devotos, como yogis. Hare Krishna. Obrigado mais uma vez. Agora a gente vai encerrar de vez, tá? Muito obrigado pelo seu tempo, pelos ensinamentos. Foi uma honra recebê-lo aqui. E contamos com o senhor para mais aulas em Maharaj. Obrigado, eu que agradeço. Essas aulas são muito benéficas para mim. Me levam a uma meditação e a experiência com o conhecimento do Bhagavad Gita e me tiram toda a tamaguna. Agradeço muito pela oportunidade.